pastor, que eu tenho uma palavra de 10 minutos para a igreja. 10 minutos. Marquem, vai ter 10 minutos, se eu não estiver lembrado, vocês vão mandar eu calar e eu vou embora. Certo? Vai assim, você que é o mais idoso aqui. Faz isso para mim, legal? Já vai começando a contar a partir de agora. Atendendo o que eu quero dizer. Quando uma igreja ela se torna diferente, ela atrai o mundo. Ela está diferente, ela tem um padrão diferente de ser. Então ela atrai o mundo. Mesmo que no primeiro momento ela seja atraída e as pessoas comecem a odiar, porque para mim na verdade, se a pessoa entra aqui e sente algo diferente na igreja que é aqui estabelecida, ela vai estranhar o fato de estarmos aqui. E o fato de estarmos aqui alegres, ou mesmo essa semana eu vi um vídeo interessante, era o sepultamento, e os caras cantavam assim: os guerreiros se preparam para... O cara com pandeiro, outro com a tuba, e eles entraram por dentro do cemitério cantando essa música, e as pessoas não, obviamente não vão entender. É justamente nesse sentido que as pessoas passam e são atraídas pela nossa mensagem. Quando a igreja é diferente, ela atrai o mundo, ela atrai as pessoas. Isso quem disse foi Martin Lloyd Jones. Interessante que o Francis Schaeffer, de certa feita, ele declarou que a igreja, quando prega a verdade e vive a verdade, ela também tem esse poder de atrair as pessoas. E se ela não está atraindo, é porque ela caiu no incômodo. Interessante isso, o incômodo comodismo. Isso distancia nós, isso nos distancia do mundo, isso distancia o mundo de nós. Porque para mim, na verdade, o nosso maior intento enquanto Igreja Batista no Jardim Cláudio, em 19 anos estabelecida neste lugar, mesmo tendo aquele período que nós fechamos a nossa igreja, foi legal, né? Fechamos a nossa igreja e fomos para o Redentor, mesmo assim neste local, essa igreja continuava sendo referência de vida, sendo referência de restabelecer essa relação do homem com a pessoa de Deus. Quando nós nos distanciamos de Deus, a igreja se levanta naquele local, como farol, como museu, a fim de que as pessoas que passam por aqui possam entender que nesse lugar, há um povo diferente, há um povo que glorifica e que exalta o nome do Todo-Poderoso. Pastor, por favor, vem aqui. Fica aqui, meu pastor. Fica aí, pastor, não é pra mim não. Charles Swinton fala que de certa vez, quando ele era pequenininho, ele morava num determinado monte. Na beira desse monte, as ondas sempre batiam. E o seu avô tinha construído uma casa. Fica aí, pastor, porque o senhor está aí. Tinha uma casa. E o avô olhou para a casa e olhou para aquele monte que estava sendo devastado com as ondas do mar. E ele fez assim com o seu neto: olha, neto, vamos contar. Do ponto que é a devastação, até aqui nós vamos colocar um marco. E vamos caminhar. Essa caminhada que a gente fez, vamos caminhar com segurança até a nossa casa. Vamos caminhar com segurança. Daqui a o outro ano, quando você voltar de férias, nós vamos chegar naquele mar e vamos verificar o quanto está devastado, de onde está começando a erosão até este ponto. E foi se passando. O ano seguinte eles voltaram, já estava mais próximo do mar que Schaeffer, que o avô de Schaeffer tinha estabelecido. No outro ano se passou mais próximo. Isso para dizer que a casa, de certa forma, ela estava se colocando em determinado perigo diante daquela devastação. O pastor que foi colocado ali, ele é o mar. A responsabilidade daquele homem diante da igreja do Jardim Cláudio é algo tremendo. Não fique pensando que ele é simplesmente o pastor da igreja. Ele tem responsabilidades espirituais muito grandes de conduzir cada um de vocês, membros dessa igreja, que ele tem que prestar contas diante de Deus. Ele se torna um mar. Em que sentido? Muito embora o nome dele também seja mar, não é verdade? Muito embora o nome dele seja mar, ele também é um mar. No que sentido? Ele tem visão de Deus, tem responsabilidade diante de Deus de conduzir esta igreja. Irmãos, este marco foi estabelecido para que a igreja pudesse caminhar com segurança diante daquilo que Deus tem estabelecido para ela. É um confronto, é contrariedade muito grande. Existem pessoas, obviamente, que não entendem que um marco foi estabelecido, e não um marco, pastor, mas ele foi estabelecido nesse lugar por Deus, obrigado, meu pastor querido, para conduzir a igreja, porque a erosão acontece. Sabe por que nós colocamos marco? Porque nós temos um objetivo. Traçamos um objetivo e caminhamos na direção desse objetivo. Só que nesse trajeto, por muitas das vezes, podemos perder a direção. E se perdemos a direção, temos que voltar para a direção que foi traçada inicialmente. O marco, portanto, tem esse papel. Só que, conforme eu falei, lá na cabana do pai de Schaeffer, que é o escritor deste livro, que eu estou, de certa forma, compartilhando com os irmãos, a erosão vinha e destruía. De ano em ano, vinha destruindo. Os marcos que você tem estabelecido aqui para a Igreja Batista do Jardim Cláudio, nesses 19 anos. Obviamente que a intenção do inimigo, aliás, o caminho que você traça para obter sucesso
silenciosa, ela não faz estardalhaço. A erosão vem e ela não vem rápida, ela vem lenta. A erosão vem e ela é sutil, ela é muito sutil. Se a igreja não parar, não refletir, não parar por alguns instantes para estar atento que o marco estabelecido foi aquele, a igreja estabelecida nesse local foi estabelecida nesse local com este propósito. Se nós não estivermos atentos a isso, a erosão vai vir e vai atrapalhar todo o processo que nós estamos estabelecendo diante de Deus aqui para a Igreja Batista do Jardim Glaucia. Sabe qual é o grande barato, perdão a expressão mesmo? Mas sabe qual é o grande lance dessa história? Porque Mateus, está aí Mateus, capítulo 16, a Ana Márcia passou? Não te passou? Joga ali na tela só para mostrar um negocinho, é rapidinho. Já tem 10 minutos já, gente? Passei já? Passei, Baez? Caridade. Se ela demorar, agora não perdeu, vou abrir dela depois. Mas a história é a seguinte, chegou lá? Isso. Tendo Jesus chegado das regiões, eu quero só que vai passando, filho, pode passar para ficar atento. Versículo seguinte, 14. Vamos lá nele. 15. Vai, filho. Vai, filho. Tem 10 minutos só, filho. Mais um, filho. A sentença que Pedro declara, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, e logo no versículo seguinte, Jesus fala que sobre esta sentença, ele haveria de identificar a igreja dele. Amados de Deus, aí é que está o grande sucesso da igreja. E eu não digo igreja como santuário, eu digo o Elias. Quando Elias entende que quem edifica ele é o próprio Senhor Jesus, é como aquela história que eu já compartilhei com os irmãos. Não é do fantasminha em cima do santuário, não. O Jorginho gostou quando eu peguei pela última vez, não. É aquela do menino que vai pro parque de diversão. E ele começa a brincar com o João Teimoso, já contei essa história, os irmãos conhecem bem. Ele batia no João Teimoso voltava, batia no João Teimoso voltava. E o pai querendo levar ele para o Cabum, para montanha-russa, para outras coisas, ele não queria, ele queria ficar no João Teimoso, no João Bom. Pai, vem cá, porque eu descobri o segredo deste boneco. O pai voltou. Qual é o problema, filho? Fernanda, quem está pegando? Simone, qual é o problema? Filho, diz para mim qual é o problema, qual a solução, Felipe, qual é o problema, qual é a solução? Pai, eu descobri o segredo deste boneco. Na base dele tem um peso. Pai, é só isso, pai. É simples, pai. Tem um peso na base dele que quando eu sopro ele vai, pai. Mas essa base sempre o mantém de pé. Eu edificarei a minha igreja. Quem fala isso é o Senhor Jesus. E se o Senhor Jesus, amado, for radier com aquele que sustenta a igreja que você é, pelo poder que é o nome dele, as portas do inferno não vão prevalecer contra a tua vida. Entenda isso, porque é isso que o Senhor Deus me colocou no coração para trazer para os irmãos. O texto deixa bem claro: eu, Jesus, edificarei a minha igreja. A palavra igreja, até esse tempo, ela era conhecida e era usada normalmente como uma assembleia. As pessoas se reuniam e de certa forma se reuniam como igreja. Perdão. Mas quando Jesus fala para Pedro que ele edificará a igreja, e o fato dele usar o minha igreja, significava que aquela igreja que estaria se reunindo a partir do princípio de que Jesus haveria de edificar ela seria a Assembleia dos Santos. Aquela que foi estabelecida posteriormente no livro de Atos, a gente conhece muito bem essa história. Amados de Deus, se você permitir que o Todo-Poderoso, o Jesus, o Filho de Deus amado, aquele que vive, aquele que foi adorado nesta noite, se você permitir como igreja, que ele, não somente ele, te edifique, se você permitir que a sua igreja seja dele, como ele diz, eu edificarei a minha igreja. Você vai começar a entender aquilo que Deus pode e quer fazer com você. Quando você completa 19 anos como Igreja Batista do Jardim Glaucia, quando você se completa e deixa se permitir. Olha o livro de Colossenses, coloca Colossenses para mim rapidinho, filho. Há uma palavra, não vou ler o texto todo, porque vai tomar um tempo, eu queria ler o todo. Mas há uma palavra que eu chamo muito a minha atenção nesse texto todo, depois de ler Colossenses, capítulo 1, versículo 15 ao versículo 20. Reconciliação. O texto diz que Jesus é o cabeça da igreja. Cabeça da igreja. Aquele que pensa por nós, quando nós permitimos que ele possa pensar. Quando eu coloco o meu eu, em muitas das situações que vivo, que faço, vivo em conflito, vivo batendo cabeça. Deus, permita que eu morra! E fala como o apóstolo Paulo falou: não mais eu, mas Cristo através de mim, que a vida que aqui agora vivo na carne, vivo na fé no Filho de Deus. Mas há uma palavra em Colossenses que eu gosto muito, porque não tão somente Jesus diz que é o cabeça da igreja, mas é uma palavra que se chama reconciliação. Amados, nós vivemos em conflito.
estamos em conflito. Vamos pintar essa parede. Vamos eleger a sessão, vamos estabelecer a sessão da igreja. Aí o irmão diz que tem que ser palha, o outro irmão diz que tem que ser gelo. E a gente entra num conflito por questões tão pequenas, tão banais. E a gente entra em conflito como combatistas e a gente entra em conflito. A gente entra em conflito porque um torce pro Fluminense, graças a Deus, um torce pro Flamengo, pro Vasco, pro Botafogo, e a gente entra em conflito. A gente entra em conflito porque você gosta do azul, eu gosto do rosa, ela gosta do vermelho. A gente entra em conflito em tudo. No entanto, Deus é poderoso, entenda isso. Se Ele for o Senhor da tua vida, no que se diz respeito à igreja estabelecida pelo Senhor aqui na face da terra, se você permitir que o Todo-Poderoso tome conta, o reconciliar de Deus é vivermos em paz, mesmo nas nossas diferenças, mesmo nas nossas crises, mesmo nos nossos problemas, diante das dificuldades e crises que vamos passar. O Senhor tem estabelecido vitória para a tua vida. Mas graças a Deus, que nos dará por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme cantamos, Ele veio, esteve entre nós, morreu, mas Ele virá para resgatar a sua igreja, mas não virá para resgatar templo bonito, o espaço maravilhoso da Igreja Batista em Jardim Grossa. Não, isso aqui vai ficar, isso aqui vai ficar. Isso aqui, para ver a verdade, não tem valor nenhum. Seja qual for a tinta que você colocar, não vai ter valor. Porque Jesus olha, quando olha, Ele olha para você, Ele olha dentro de você ali. Quando Jesus olha dentro de você, Cláudio, né? Acertei, viu? Você precisa até alguns nomes, viu? Carreguei até alguns nomes. Cláudio, Ele olha para dentro de você. O Jesus que está aqui, Ele não olha para aqui e vê como eu vejo. Eu vejo uma multidão de 150, 200 pessoas. Tenho isso aqui? Vamos dizer que eu tenho. Quando Jesus olha uma multidão de 70 mil pessoas, quando Jesus olha para uma multidão de 7 bilhões de pessoas no mundo, sabe o que Ele faz? Ele olha para você no meio de 7 milhões de pessoas, porque Ele te conhece, Ele conhece a tua história, conhece tudo aquilo que você é, tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que você necessita, e na sua própria palavra vai ser assim, olha, mas o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades em Cristo Jesus nosso Senhor. Ou cremos ou não cremos. Eu não posso chegar na minha Bíblia ali e rasgar essa página, não posso, igreja. É promessa de Deus para a minha vida. Eu tenho que tomar posse e viver em diferença de vida. Que Cristo, cabeça da igreja, seja o seu cabeça, pelo poder do nome dele. Outros 19 anos possam vir, acima de tudo, na minha vida, com 54 anos, que ele possa ser o cabeça, que ele possa me orientar, que ele possa me guardar, que ele possa me orientar. Esta é a oração que eu faço, mas eu peço que você, em nome de Jesus, também faça. Porque o propósito do diabo é atrapalhar, é terminar, é acabar com tudo. É acabar. Que Deus possa te abençoar. Igreja que eu amo, igreja que eu caminho aqui desde a época do pastor Adão. Eu sou novinho, garoto novo, estou andando aqui desde a época do pastor Adão. Igreja que eu gosto de estar, igreja que eu amo, igreja que eu tenho um carinho muito grande de vocês. Sou fã do Javé, sou fã do Querigma. Você até não nos grupos, né? Vai pedindo carro para cá. Vocês são fã do Querigma, sou fã do Javé, sou fã do pastor Antônio Marcos, de carteirinha, sabe disso? Dele demais, o homem de Deus, o homem que é da palavra e pela palavra. Por isso, queridos, que Deus possa continuar abençoando esta igreja que a gente ama muito. Lorina, Deus te abençoe, querido. Está vendo? Até o teu nome não sei, Lorina. Está vendo, querido de Deus? Deus abençoe, meu amado. Deus abençoe esta igreja tão querida. Deus abençoe os irmãos. Muito obrigado, Elias, e também, além de membro desse coro fantástico, ao nosso secretário executivo da Associação Batista Meritiense. Quero agradecer ao presidente da Associação de Músicos Batista Meritiense, irmão Robson, cada irmão integrante desse coro lindo. Que Deus abençoe. Leve um abraço aos seus pastores, e para todos nós foi uma honra recebê-lo. O Gil, que está conosco também ali, lá atrás. Gil com a esposa, a esposa é a mamãe, Gil. Eu não consigo visualizar. A esposa, né, Gil? Falou que viria com a esposa. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Gil é um presente que Deus nos concedeu nesses últimos meses. Tem nos auxiliado muito na obra aqui da nossa igreja. Gil, que Deus possa te abençoar. Você falou que vinha e veio. Fico muito feliz. É um presente para todos nós recebê-lo aqui nessa noite. Tá? Que Deus possa conceder o desejo do seu coração, tudo aquilo que Ele colocou. E eu vou pedir ao pastor Euquias, esse homem de Deus, esse grande amigo, ele vai estar orando, encerrando,
finalizando o trabalho dessa noite, ministrando a bênção apostólica. Morena, nossa secretária da associação, muito obrigado pelo seu carinho, tá? Que Deus continue me abençoando. Jorginho, parabéns ao grupo Javé que participou também, todos que assim vieram, muito obrigado pela sua presença. Amanhã nós faremos a apresentação do coro da nossa igreja, teremos também batismos e na quarta-feira teremos um bolo aqui, simples, mas é de coração. Se você quiser vir comer um pedaço de bolo conosco, você é o nosso convidado. E nós colocamos algumas barracas ali do lado de fora. Se você quiser nos abençoar, todo o dinheiro arrecadado será investido na obra da nossa igreja. Então, se você quiser nos abençoar, eu tenho certeza que você vai comer um churrasco de contrafilé. É um churrasco caprichado. Eu já comprei 3 churrascos. Antes de começar o culto, eu comi 3 churrascos. Olha, é alto nível. Um pudim que a mãe da Alexandra fez, fantástico. O bolo de aipim, pastor Euquias, show de bola. Enfim, tudo que está ali foi feito com muito carinho. Faltou, sabe o quê? A caçata da Maria Celeste. Você já comeu caçata? Não sabe nem o que é, né? Ok, é a esposa do Jorge, ela faz uma caçata. É um pudim que parece sorvete. A minha esposa comeu a primeira vez, aprendeu a receita. Agora a minha esposa faz, não é igual da Celeste, mas é uma caçata também fantástica. Agora, na próxima festa, a irmã Celeste, ela vai trazer caçata de doação. Só que tem que comer rápido, que derrete. 1 hora, né, Celeste? Mas se ela colocar ali, em 20 minutos acaba. Vai trazer quando? No aniversário? Traz um presente para mim. Eu vou aceitar. Tá bom, gente? Muito obrigado mesmo, pessoal. Deus abençoe rica e abundantemente. Euquias, ora. Euquias, irmãos. Euquias. Nós agradecemos a Deus por todas as bênçãos que Ele nos concedeu. E se há alguém em nosso meio que ainda não aceitou a Jesus Cristo como eterno Salvador, preste atenção numa coisa: a responsabilidade está contigo. Você precisa dar esse passo na direção de Jesus Cristo e aceitar a Jesus Cristo como único e eterno Salvador. O que nós vimos, como está escrito lá em Coríntios, e aliás, Isaías 64, depois nós vamos para Coríntios. Isaías relata isso. Ouvido humano nunca ouviu, e olhos também nunca viu. É inédito. Então, hoje é o dia. Se você ainda não aceitou a Jesus Cristo como único e eterno Salvador, faça a sua decisão nessa noite. De pé, agradecemos a Deus por todas as bênçãos que Ele nos concedeu. Pai de amor, está completo. Tu fizeste toda hora. O Espírito Santo falou aos nossos corações. E eu tenho certeza que vidas nesta noite foram transformadas. Nós te agradecemos, Senhor Deus, por tudo quanto tivemos a oportunidade de ver e ouvir. Quando a Igreja Batista do Grauce, em Jardim Grauce, no seu 19º aniversário, nos concede a oportunidade de aqui estarmos, engrandecendo o teu nome, porque só tu és digno de louvor. E eu volto a falar contigo e peço-te, Senhor Deus, se em nosso meio existe alguém que ainda não aceitou-te como único e eterno Salvador, continua falando a este coração, e que o teu Espírito Santo esteja transformando esta vida, para que ele venha para cá, para juntamente conosco louvar e engrandecer o teu nome. E agora, o amor de Deus nosso Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam com a Igreja Batista em Jardim Gráucia no seu 19º aniversário e com todo o Israel de Deus espalhado na face da terra. Amém.